No vídeo de hoje eu vou mostrar tudo o que você precisa saber antes de comprar o seu notebook, visando não gastar tanto dinheiro, mas também não rasgar dinheiro comprando um notebook porcaria. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai saber tudo o que você precisa antes de fazer essa compra. Oi, meu nome é Estevão, eu trabalho com TI há 9 anos e eu resolvi abrir esse canal aqui para ajudar você a economizar dinheiro quando o assunto é informática. Seja aí para comprar um computador novo, para mandar consertar um computador, muitas coisas aí você pode resolver direto da sua casa facilmente. A minha ideia é mostrar tudo aqui nesse canal, então vale a pena você se inscrever aqui e já deixa o joinha nesse vídeo aqui também para você ajudar na minha produção de conteúdo aqui para o canal, tá bom? Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para você tudo o que você precisa saber antes de você comprar um computador. Por quê? Porque muitas pessoas elas superestimam o que elas precisam, então elas compram notebooks mais caros do que realmente elas precisam e acabam não usando todo o hardware lá que elas compraram, e muita gente compra notebook porcaria aí que não presta para nada, que notebook, pô, malemar presta para você assistir um vídeo no YouTube. E por que que isso é importante? Você pode estar se perguntando agora, né? Porque muita gente pede conselho para os outros para comprar um notebook. Chega lá, você conhece um cara que trabalha com TI, você pergunta para ele, dá uma olhada aqui para ver se esse notebook é bom, ou me indica um notebook bom. Mas a verdade é que ninguém tá nem aí para os seus problemas, cara. Ele vai escolher um notebook mais ou menos lá e vai falar, pega esse aí mesmo, entendeu? Então por isso que é importante você mesmo conseguir ter a capacidade de comprar o seu próprio notebook, de escolher o melhor notebook aí para o seu caso. Mas bem, a primeira coisa que você precisa fazer antes de definir o computador que você vai comprar é definir qual que vai ser a utilidade dele. Você vai usar ele para estudar, você vai usar ele para trabalhar, você vai usar ele para jogar. E outra, se você for usar para trabalho, o que que você faz? Com o que você vai trabalhar? Você vai trabalhar com documento, com planilha de Excel, essas coisas, ou você vai trabalhar com edição de vídeo, edição de foto, que aí também requer um computador com processamento aí um pouquinho melhor, uma placa de vídeo aí para processar todos os gráficos que você vai trabalhar. E basicamente, antes de você comprar um notebook, são 5 as principais coisas que você tem que se atentar. É claro que se você usa o computador para fazer reuniões, é importante você dar uma olhada ali na câmera também que você utiliza, no microfone que vem no computador. Mas olha, hoje em dia a maioria dos computadores ele já vem com uma câmera e com um microfone razoável aí. Mas vamos lá, as 5 coisas que eu julgo serem essenciais antes de você comprar um computador são processador, memória RAM, armazenamento, não só a quantidade, mas também o tipo de armazenamento é muito importante. A placa de vídeo, a placa gráfica, o que vai processar os gráficos do seu computador. E também, aqui é um ponto muito importante, que é a possibilidade de upgrade que esse computador vai te dar. Porque se você compra um computador ali que, você julga ser ali mediano ali para o que você precisa, só que ele não vem com possibilidade de upgrade, ele vai atender as suas necessidades ali num primeiro momento, mas ele vai durar menos. Então, por exemplo, daqui 2 anos você vai precisar comprar um outro computador. Sendo que, se você compra um computador com possibilidade de upgrade, ele poderia durar ali de 4 a 5 anos, de repente. Então você perde ali 2 anos ali, às vezes por besteira, cara. Às vezes você compra ali, R$300 de diferença, você consegue comprar um notebook que dá pra você fazer upgrade. Bom, eu vou falar rapidamente aqui desses 5 itens que eu acabei de falar, tá? O processador, ele vai ser responsável por processar os comandos que a máquina recebe, tá? Então, por exemplo, você vai abrir ali uma planilha de Excel. Por trás daquilo ali, do que você tá vendo na tela, aquela planilhazinha toda, tá rodando um monte de comando, um monte de instruções ali para sua máquina, e é o processador que é o responsável por interpretar e executar esses comandos. Então, por isso que um processador bom é importante aí, dependendo com que você for trabalhar. A memória RAM, ela vai ser responsável, a principal função dela é armazenar todas essas informações aí que os softwares requerem, né, para serem executados. Ele armazena todas essas informações e manda para o processador interpretar e executar. Então, se você compra um computador com a memória RAM baixa, por 4 GB ali, sendo que você vai ter que trabalhar com um monte de planilha de Excel ao mesmo tempo, esses 4 GB não vão ser o suficiente para comportar todas as informações que o processador precisa para que esses softwares sejam executados da melhor forma possível. Então,
Não é interessante também, se você for usar para trabalho, comprar um notebook aí com menos de 8 GB de memória RAM, tá? Já tô dando papo aqui para vocês, ó. O armazenamento, muita gente fala aí, vou comprar um computador com 1 TB de armazenamento. Galera, não faz isso. 1 TB é bastante, só que geralmente um computador, quando ele vem com 1 TB de armazenamento, isso acontece muito quando você vai comprar em loja física, tá? O cara te entrega lá e fala, tem 1 TB de armazenamento aí. Não cai nessa, é furado. 1 TB de armazenamento geralmente vem com tecnologia que é o HD, que é uma tecnologia mais antiga, que não funciona direito. O seu computador vai ficar lento, vai ficar travando. HD hoje em dia não presta mais, tá? Não vale a pena você gastar dinheiro com o seu computador HD. Mas, se eu for comprar um SSD é 25% aí do que tem no HD, porque geralmente os SSD vêm ali de 120 a 256 GB, tá? Mas galera, 1 TB, 90% dos usuários não usam nem 10% desse 1 TB. Então não é necessário tudo isso para a maioria dos casos, a menos que você trabalhe com volume de dados, então você tem que armazenar muito vídeo, muita imagem, você não precisa de tudo isso. E além do mais, se você precisar também disso, de ficar guardando um monte de vídeo, é muito mais fácil você comprar um HD externo, que é R$250 aí, R$300 no máximo, e você consegue aí suprir a sua necessidade. Então não cai nessa de comprar um negócio pelo número, pela quantidade. 1 TB de armazenamento, você não vai usar tudo isso, e seu computador vai ser uma porcaria se você comprar isso. Tô falando, jogando a verdade aí na cara, por quê? Porque eu quero o seu bem, cara. Eu não quero que você gaste dinheiro com porcaria, tá bom? O quarto item é a placa gráfica. A maioria dos computadores hoje em dia, até por conta do custo, tá? Eles vêm com placa gráfica integrada. O que isso significa? Significa que a própria CPU, o próprio processador, ele tem um compartimento dele responsável por processar esses gráficos. E eu tenho uma frase para mim que é assim: tudo que se compromete a fazer duas coisas não faz as duas bem, tá? Ou faz uma bem, ou faz a outra bem, ou não faz nenhuma bem, que é o pior dos cenários. Mas os processadores hoje em dia, normalmente eles fazem a primeira função, que é de processar, eles fazem bem. Já o processamento gráfico, ele não é tão bom assim, apesar de a gente ter algumas tecnologias aí que melhoraram bastante aí essa questão de processamento de imagem nos processadores, ainda assim não é um bom processamento. Se você for trabalhar ali com Photoshop, talvez até com uma edição de vídeo, e você comprar um computador com processador bom, pode ser que ele resolva o seu problema, tá? Mas assim, se você for trabalhar com altas cargas aí de processamento gráfico, se você for utilizar para jogar, por exemplo, esquece, não compra, vai te deixar na mão, não vai prestar. Então aí sim você vai ter que comprar um computador com uma placa de vídeo dedicada, uma placa gráfica dedicada, tá? Eu vou mostrar para vocês os exemplos disso aí agora. E por último, é a questão do upgrade. Por exemplo, vamos supor que você compra um computador só para estudo. Eu só preciso ver umas videoaulas aqui e, mexer num documento ou outro aqui, coisa rápida. Aí você vai lá e compra um notebook com 4 GB de memória RAM. E só a memória RAM, tá? Porque notebook não tem como você fazer upgrade de processador. O processador ele já vem soldado direto na placa, diferente dos computadores de mesa, que ele vem com um socket que dá para você trocar o processador, desde que o processador novo ele seja compatível com aquela placa. Mas enfim, normalmente a única coisa que dá para ser trocado no notebook para fazer upgrade é justamente a memória RAM e também o armazenamento. Geralmente hoje em dia, o pessoal que tem um computador mais antigo aí, ele troca de HD para SSD, às vezes resolve, às vezes não resolve, depende muito de caso a caso. Então, se atentar na possibilidade de fazer um upgrade é muito importante, tá? E olha só, para ajudar vocês, eu separei aqui 5 itens. Separei aqui 5 itens, 5 notebooks aqui, e eu vou demonstrar para vocês, explicar ali qual seria a função dele, para que ele seria, tá? E olha só, se algum desses notebooks que eu vou mostrar para vocês for interessante para o seu caso, você achar que corresponde aí ao que você tá procurando, eu tô deixando o link para você comprar ele aí na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, beleza? E também a partir de agora, se você olhar aí na barrinha aí do vídeo, você vai ver que vai ter os capítulos, tá? Que eu vou mostrar de computador por computador aí. Então você pode pular esse vídeo aí para a parte do computador que mais te interessa, que mais faça sentido para você, beleza? Então vamos lá, galera, olha só. Eu tô mostrando aqui para vocês esse notebook, ele é um Acer Nitro 5.
Ele vem com um Intel Core i7 de 11ª geração, 16 GB de memória RAM, 512 de armazenamento e vem com uma placa de vídeo dedicada, que é essa NVIDIA RTX 3050. Esse computador ele é um bom computador aí se você for trabalhar com edição de vídeo, se você for até jogar com ele vai ser muito bom aí para você. É claro, ele não se compara a um computador de mesa, tá? Por várias questões. Isso aí eu vou deixar para um outro vídeo, se vocês quiserem, eu faço aí explicando qual que é a diferença de um computador gamer para um notebook gamer, tá? Mas olha só, o que vale a pena a gente atentar aqui? Ele é um Intel Core i7. O que isso significa? E de 11ª geração ainda. O que isso significa? Que a capacidade de processamento dele é bem elevada, tá? Comparada com outros processadores aí, um i5, um i3. Então, na questão de processamento de comando, ele vai te atender bem. E além do mais, ele tem 16 GB de memória RAM, ou seja, ele tem uma capacidade bem grande de armazenar essas instruções para o processador processar. E olha só, lembra que eu falei da questão do upgrade, né? Esse computador aqui, se você utiliza para jogos, por exemplo, que às vezes requer muito dessa questão aí da memória RAM, né? Tem que armazenar muita informação ali. Ele vem com essa possibilidade aqui, que é o máximo de memória compatível 64 GB, ou seja, esses 16 GB eles podem se tornar aí até 64 GB, tá? Então se você vê que tá chegando muito próximo ali, você vai jogar um jogo, você vai editar um vídeo, ele tá batendo muito próximo ali desses 16 GB, às vezes compensa você comprar mais uma memória de 16 ou então talvez até mesmo comprar mais duas de 32, tá? Que vai te atender bem. Além disso, ele vem com um SSD, só que ele só tem um inconveniente, galera, que ele vem com Linux. E por isso que ele tá num preço muito bom. Vocês vão ver, eu vou te mostrar um outro notebook que ele é muito parecido com esse, ele tá muito mais caro porque ele vem com Windows, tá? A licença do Windows ela é muito cara. Eu compraria esse e eu trocaria o sistema operacional. Então ele vem com Linux, eu mesmo mudaria ali para Windows. Então, para você às vezes vale a pena, porque você vai gastar 4.800, aí você fala, mas eu não sei fazer isso. Cara, se você mandar para qualquer técnico de informática aí, ele vai te cobrar 100 conto para fazer isso, para trocar para Windows. Então, eu acho que vale a pena sim, tá, você fazer isso. E outra, você não vai ter a licença do Windows, mas o Windows ele permite que você use ali 30 dias grátis a licença do Windows. Depois disso, o máximo que vai acontecer é aparecer uma mensagem aí na tela do seu monitor falando que aquela cópia não é original, mas seu computador não vai parar de funcionar, tá? E aí, se você quiser comprar a licença mais pra frente um pouquinho, não tem problema, você vai conseguir fazer isso. E aqui, como eu disse, tem esse outro notebook, ele é muito parecido com aquele, tá? São as mesmas características aqui. A única coisa que muda que eu vi nesse daqui é que ele é um i7 de 12ª geração. Os dois são esse processador H aqui, que ele é um processador com mais performance. Isso aí também eu posso explicar em outro vídeo, tá? O que vai mudar é a geração do processador. Então ele é um pouquinho superior aí na questão de processamento. Só que olha só o preço dele. É 6.300 só porque ele vem com Windows 11, tá? É claro que mudou a marca também. Isso também influencia. É um ponto a ser levantado. Mas assim, aquele computador, o anterior que eu mostrei, esse daqui, ele vai te atender muito bem se a sua questão for jogar jogos ou até mesmo trabalhar com edição de vídeo ou de imagem aí, tá? Esses dois notebooks vão te atender bem. Descendo um degrauzinho a mais aqui, tem esse Galaxy Book Intel Core i7 também de 12ª geração. Pode ver aqui ó, que ele tem o processador dele, o final é 1. Isso aí é uma mudança aí que tem um significado. Se vocês quiserem eu mostro para vocês em um outro vídeo. Mas ele vem com Windows 11 Home também, ele vem com um pouquinho menos de memória, metade daquilo lá, né, 8 GB, mas hoje em dia é o suficiente, tá, 512 de armazenamento SSD. E esse notebook aqui, ele vai servir para você aí, se o seu caso for utilizar ele para trabalho, mas desde que seja um trabalho mais leve, ou seja, você vai trabalhar ali com documentos, seja planilha, seja Word, seja apresentação de PowerPoint, ou até mesmo, sei lá, edição de texto, você trabalha com sistemas na internet, ou alguns outros sistemas, aqueles programas ERP lá que você trabalha com venda, essas coisas. Esse computador, ele vai te atender muito bem. Ele não vai te atender muito bem se você precisa de um processamento gráfico. Então, se você precisa disso, pode ser que ele deixe a desejar aí um pouco. Mas é um excelente notebook. Se você for usar para navegar na internet, assistir vídeo, assistir filme, essas coisas, ele vai te atender muito bem, tá bom? Aí descendo um pouquinho mais o degrau, se você, aqui eu já começo a indicar mais se você for utilizar para estudo ou para uso doméstico, né? Pô, vou ter que acessar um site aqui, assistir um vídeo no YouTube, alguma coisa assim, assistir o meu canal, né? Claro. Se você quer assistir alguma coisa assim, fazer alguns
trabalhos um pouco mais leves, esse daqui é interessante para você. Esse notebook aqui ele é um Vaio F15 Intel Core i3 de 11ª geração, então ele é um processador relativamente recente aí, mas a capacidade dele é um pouquinho menor. Ele vem com 8 GB de memória RAM e 256 de SSD de armazenamento, tá? Então ele é metade daquelas características do notebook anterior. Mas como eu disse, se o seu caso for para assistir vídeo aula, pô, tô fazendo faculdade, preciso abrir uns documentos de vez em quando, esse notebook aqui vai te atender muito bem. E aí se você fala, pô, não tem como, ainda é muito caro para mim, eu separei esse outro notebook aqui, que ele é um Samsung Book Intel, ele é um Core i3 também, de 11ª geração, tá? Esses dois números aqui primeiro, eles geralmente representam aí a geração que o processador é, tá? Vem com Windows 11 Home, 4 GB de armazenamento, isso aqui é um pouquinho complicado, mas eu já vou te mostrar o pulo do gato desse notebook aqui, tá? 256 GB de armazenamento. Se o seu caso não vem com placa de vídeo dedicada também, tá? A placa de vídeo é integrada. Então, se você for usar para jogar, esquece. Isso aqui não vai funcionar, não vai prestar. Não é para você esse notebook se você quiser jogar. Mas olha só, se você for utilizar para estudo, para uma videoaula, para alguma coisa assim, para assistir vídeo na internet ou para navegar, às vezes você só quer usar ali no final de semana para ficar fuçando na internet, ele vai te atender bem até. E pode ser que daqui a um tempo você comece a sentir ele meio capenga assim e tal, mas eu tomei o cuidado de separar um notebook que ele seja possível fazer um upgrade de memória RAM, porque aqui nesse caso o que vai ser problemático mesmo para ele é a questão da memória RAM, tá? Que é bem baixa para os requisitos de hoje em dia, tá? 4 GB você vai sentir bem rápido aí. Então eu tomei esse cuidado de pegar um notebook que seja possível fazer um upgrade dele, ele é compatível até com 32 GB. 32 GB para um notebook desse é muita coisa. Eu acho que esse processador aqui ele nem é capaz de fazer uma memória de 32 GB trabalhar no seu potencial máximo, tá? Então aqui, vamos supor que, pô, você passou um tempo aí, você viu que não tá prestando, não tá dando certo. Você vai lá, gasta mais aí uns R$200 daqui a um tempo, você consegue melhorar significativamente o desempenho dele, tá? Então, se o seu caso for de extrema necessidade, não consegue gastar mais do que isso, o que eu recomendo é esse. Abaixo desse, comprar aqueles processadores Pentium, aquilo lá, na minha opinião, já não presta, não vai servir para você. E eu acho que você vai jogar dinheiro fora se você comprar um notebook aí que seja muito abaixo desse, tá? Lembrando que essas marcas aqui que eu tô sugerindo, elas não necessariamente são as melhores marcas para essas configurações. São marcas boas, que você não vai estar jogando dinheiro fora, mas também com um bom custo-benefício, ou seja, elas não são tão caras assim, tá? Aí você pode falar, mas eu tenho um notebook aqui em casa, será que eu não consigo fazer um upgrade nele? Então olha só, até é possível você fazer isso, só que você vai ter que mandar para um técnico, e um técnico com certeza ele vai te cobrar, porque não existe almoço grátis, né? Então para te ajudar também, eu tô deixando esse vídeo aqui para você assistir, para você identificar se o seu computador é possível fazer um upgrade e também se vale a pena você fazer um upgrade dele. Então clica nesse vídeo e já assiste, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar a economizar um dinheiro.